Quando a questão nos diz que precisamos de uma tensão na saída de 110 volts, significa dizer que a tensão, a DDP entre as placas do capacitor 2 será 110 volts, porque ele está em paralelo com a saída. Então vamos analisar o circuito. O circuito, que é alimentado por uma tensão de 220 volts, ele tem em série o resistor de 150, o capacitor de 400 nanofarads e o capacitor 2, cuja capacitância nós devemos determinar. Se a tensão total nesse circuito é 220 volts e nós queremos no capacitor 2 uma DDP de 110, então significa que a DDP no resistor e no capacitor de 400 nanofarads também deve ser 110, porque aí nós teremos no circuito como um todo uma DDP de 110 volts no conjunto resistor capacitor de 400 nanofarads e 110 volts no capacitor 2, tudo em série. Vamos chamar o capacitor de 400 nanofarads de capacitor 1. Aí nós vamos concluir então o seguinte: como a queda de potencial no capacitor 2 é 110 volts e no resistor junto com o capacitor 1 também é 110 volts, então a queda de potencial, a DDP, no capacitor 2 é igual à queda de potencial no resistor somada com a queda de potencial no capacitor 1. Queda de potencial é dada pelo produto resistência vezes a corrente. A resistência, no caso de um capacitor, é o termo que chamamos de sua impedância, como o próprio problema diz. E em cada capacitor, essa impedância, essa resistência, é dada por uma constante K, que o problema nos forneceu, que é 2,5 microfarads vezes ohm, sobre a sua capacitância. Então, vamos desenvolver aquela equação. Resistência, impedância do capacitor 2 vezes a corrente é igual à resistência do resistor vezes a corrente, mais a resistência, a impedância do capacitor 1 vezes a corrente. Como nesse circuito tudo está em série, então a corrente é igual em todos, então aqui podemos desenvolver para a resistência, impedância do capacitor 2. É igual à resistência do resistor somada com a resistência, a impedância do capacitor 1. Para os capacitores, constante sobre a sua capacitância dá o valor dessa impedância. R mais constante sobre, a capacitância do capacitor 1. Então, 2,5 vezes 10 a menos 3. Para passarmos para o Sistema Internacional de Unidades, porque aqui nós vemos que está em microfarads vezes ohm, e micro é 10 a menos 3, sobre a capacitância do capacitor 2 é igual à resistência, que é 150, mais 2,5 vezes 10 a menos 3, sobre a capacitância do capacitor 1, 400 nanofarads, nano é 10 a menos 9, então essa conta nos dará como a capacitância do capacitor 2, 3,906 vezes 10 a menos 7 farads, o que nos dá o resultado de 390,6 nanofarads, gabarito letra C.